Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, que leva só boas notícias para vocês e realmente eleva o espírito de todas as pessoas que ouvem e estão conectadas aqui na nossa telinha, tá? E nós estamos aqui agora dando prosseguimento a uma série de programas chamados Construtores do Nosso País, que foram as grandes personalidades que construíram através do seu trabalho, através do seu legado e deixaram aí na nossa história realmente legados impressionantes. E agora nós vamos falar de uma personalidade muito interessante dentro da nossa história, que teve um papel muito importante na geografia do nosso país, que é Raposo Tavares. Ele nasceu em 1598 em Portugal. Em 1659 ele faleceu em São Paulo, tá? A maioria dos bandeirantes eram de origem judaica, pois vieram foragidos de Portugal e a ânsia de liberdade e um mundo livre levou-os à região inóspita do estado de São Paulo, tá? Não foi só a busca de enriquecimento, mas de expansão de uma terra prometida. O bandeirante Antônio Raposo Tavares foi o maior ícone dentre esses bravos expedicionários. Nascido numa família de origem judaica, aos 20 anos veio de sua terra natal, que era Portugal, para tentar a sua vida na colônia brasileira, fugindo dos tormentos lá da Inquisição, lá que estava acontecendo na Europa. Se estabeleceu na vila de São Paulo de Piratininga e logo envolveu-se com expedições para aprisionar indígenas e explorar terras desconhecidas. As bandeiras eram expedições que desbravavam as matas brasileiras, em busca de ouro, prata e índios que depois eram escravizados. Partiam com pouca alimentação e dependiam do que iam encontrando pelo caminho, assim que iam criando povoados. Então aqui cabe um comentário pelo seguinte, porque eles eram um contingente muito grande, os bandeirantes e todo o seu, o pessoal que ia junto, e eles iam ficando, alguns, e foram criando povoados pelas ribeirinhas que eles iam passando, em especial pelos rios. Por quê? Antigamente, os caminhos eram diferentes, gente. As pessoas andavam de mula, de cavalo e iam seguindo através dos rios. É que nem hoje uma beleza, você sobe num avião aí e rapidamente está lá na Europa, tá? As tropas eram formadas por homens brancos, muitos mamelucos e índios, que serviam de guias nas florestas. Durante o século XVII, centenas dessas expedições iam seguindo rumo ao interior da colônia e a maioria delas partia aqui de São Paulo, navegando pelo rio Tietê e seus afluentes. E tinha o Pico do Jaraguá como uma bússola, porque o Pico do Jaraguá tem um papel muito importante dentro, justamente do direcionamento dos bandeirantes, tá? A venda de índios capturados tornou-se uma fonte muito boa de recursos para a capitania de São Vicente. Durante a invasão holandesa em Pernambuco, quando o tráfico negreiro foi interrompido, os escravos índios, então, eles ficaram mais valorizados em toda a colônia. E as bandeiras se tornaram fundamentais para o crescimento do país. Então, já nessa época, já existia uma resistência realmente com o tráfico de escravos. Então, os índios, em especial os bandeirantes, começaram a ter aí um tipo de negócio, vamos dizer assim, da época, tá? De escravização aí dos índios. As expedições buscavam, em especial, os índios que já eram catequizados, acostumados ao trabalho agrícola, que viviam em grandes grupos, de missões fundadas pelos jesuítas, tanto espanhol como português. Nesse tempo, os padres administravam mais de 33 missões pela colônia, perfazendo mais de 100 mil indígenas, com expedições em Guairá, Itatim, Uruguai e Itapi. Raposo Tavares assegurou a posse brasileira aos atuais estados. Olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Olha que impressionante, gente. Entre uma expedição e outra, Raposo Tavares tornou-se juiz ordinário da vila de São Paulo de Piratininga, ouvidor da capitania de São Vicente, tá? De 1639 a 1642, ele entregou uma força paulista para combater a invasão holandesa, lá em Pernambuco e na Bahia. Sua maior missão foi exploração da bandeira dos limites, indo a Portugal e traçando os planos para aumentar os domínios do território brasileiro e explorar as bandeiras. Aqui é importante, porque o Brasil já tinha expandido uma parte do seu território
Só que não existia uma demarcação. Então, os bandeirantes eles foram importantes, aí ele foi até Portugal justamente para traçar planos de expansão do território. Porque vocês lembram lá do Tratado de Tordesilhas. Eles foram empurrando aquela linha, só que ainda não existia uma lei que oficializava todo aquele território conquistado pelos bandeirantes, tá? Na primeira viagem continental, ele saiu de São Paulo em 1648 com 2.000 pessoas, sendo 1.000 índios, percorrendo 10.000 quilômetros, do Atlântico à Bolívia, da Bolívia ao Amazonas, passando pelo Trópico de Capricórnio e descendo, né, pelo Trópico do Equador. Em 1730, através do Tratado de Madrid, o país oficializa todo esse continente que foi expandido através dos bandeirantes, e aí tem um papel muito importante na história com Alexandre de Gusmão, que ele participou dessa negociação. Então, hoje, esse território que nós temos de 8.500.000 quilômetros quadrados, basicamente, ele foi intensificado nesse Tratado de Madrid, lá em 1750. Então, isso é muito importante para a nossa história. E os bandeirantes tiveram um papel muito importante dentro disso, tá? Enfraquecido pela fantástica viagem, ele morreu na vila de São Paulo de Piratininga em 1659. O Monumento das Bandeiras, lá no Parque Ibirapuera, é uma homenagem aos bandeirantes, tá? Então, nós aqui de São Paulo, que passamos muito ali pelo Ibirapuera, tem um monumento extraordinário ali, né? Perto ali da Assembleia Legislativa, justamente foi idealizado, que inclusive nós vamos fazer um programa também para os nossos grandes construtores desses monumentos, que foi confeccionado pelo Brechiré, ali aquela obra fantástica das bandeiras, aquele monumento, né, muito bacana que tem ali no Parque de Ibirapuera. Então, aquele monumento foi feito em homenagem justamente aos bandeirantes, que teve em Raposo Tavares realmente um ícone dentro de todo esse trabalho que eles tiveram. Porque o que acontecia, gente? Naquela época, o Tratado de Tordesilhas também era uma coisa assim que não tinha muito controle. Então você tem lá todo um continente, todo um território inexplorado, que ninguém mandava, ninguém comandava, ninguém administrava. Todos esses bandeirantes em especial, eles foram avançando e foram conquistando aquelas terras, e justamente o Tratado de Madrid, ele referenciou isso, através da conquista do território que já existia. É lógico que houve lá depois algumas trocas de território entre Portugal e a própria Espanha, mas em 1760 realmente ficou delimitado o nosso território, que hoje é simplesmente o 5º maior território do mundo. Por quê? Porque nós temos, dentro do nosso complexo no planeta, os países que têm os seus maiores, as suas maiores áreas geográficas. A maior área geográfica do mundo é a Rússia, que nós já falamos lá da Rússia. 17 milhões de metros quadrados. A população da Rússia é de 150 milhões de pessoas, tá? Depois, o Brasil é o 5º com 8.515.000. Justamente o quê? Fruto do trabalho desses grandes líderes bandeirantes, que teve em Raposo Tavares realmente um ícone, tá? Então, nós vamos deixar vocês aqui com um pequeno intervalo. Não sai daí não, nós estamos falando das grandes personalidades, dos construtores do Brasil, aqui na TV Mundo e no nosso programa Retrato da História. Só um minutinho, nós já voltamos.